Sejam muito bem-vindos à quarta temporada do Papo de Muro, o seu podcast feito com muito carinho sobre o mundo do parkour. Eu sou Danilo Alves, apresentador desse programa, e eu convidei para falar comigo hoje o Marcelo, o famoso Magrelo. E a gente começa falando sobre um assunto que é professores versus treinadores. Se tem diferença, quais são? E agora você também pode assistir o Papo de Muro no YouTube ou continuar ouvindo lá no Spotify. Faça a sua escolha. E sem mais delongas, vamos nessa? Marcelão, você é um cara que eu considero uma das cabeças pensantes do parkour desde sempre. Você é um cara que não tem problema em dizer que você está errado e também bancar que você está certo. E você é uma pessoa muito boa de conversar e é por isso que eu queria muito começar essa temporada do Papo de Muro com você. Porque não tem uma pessoa no parkour nacional que não gosta de conversar com você e basta ver seus vídeos que você tem muita coisa para falar. Tanto que essa é a nossa segunda gravação. Porque a gente fala demais, mano. Difícil, bom, nosso tema é a gente tem que estar aqui e diferenciar professor e treinador de parkour. Claro que a gente também tem instrutores e tem outras coisas, mas vamos falar só de professor e treinador. O que é cada coisa? Vamos tentar aqui definir o que é um professor e o que é um treinador de parkour. Na sua opinião, qual a diferença entre os dois, se é que você acha que tem? Cara, primeiramente, obrigado demais pelo convite de novo e obrigado demais pelos elogios. Pra mim é uma honra ouvir esses elogios de você, tá ligado, mano? A gente se conhece há muito tempo e, porra, participar disso daqui é muito louco, velho. Bom, vamos lá. Eu acho que tem diferença, sim, de professor de parkour e treinador, né? Eu acho que o papel do treinador, ele começa quando você precisa desenvolver alguém além do normal, além do comum, tá ligado? Eu já acho que o professor ele tem um papel de ser um guia, né? Acho que no parkour o papel do professor é ser um guia no início, né? Porque eu acho que parkour, cara, ele depende muito da expressão pessoal de cada um. Tipo assim, eu sempre uso alguns exemplos porque é importante a gente citar os exemplos aqui e a gente não tá falando mal de ninguém, tá ligado? Mas se você for pegar aí pessoas que estão em alta aí hoje em dia, você pega, pô, o parkour do Farias é uma coisa, o parkour do Vilela do Rio é completamente diferente. Você pega o parkour do Ives aqui de São Paulo, é outra coisa. É uma parada completamente fora da caixa, tá ligado? E isso tá completamente atrelado à expressão de cada um desses três caras, tá ligado? Sim. Então eu acho que o professor ele tem que ser um guia nesse começo, justamente para não engessar e não limitar o que cada pessoa gostaria de fazer. Que é uma parada que a gente só descobre com o tempo. Sim. Tipo, mano, o que eu gosto de fazer no parkour, tá ligado? Eu gosto de ver o que eu vejo na rede social ou eu gosto de fazer alguma outra coisa? Ou eu gosto só de ler e acompanhar a comunidade. Exatamente. E aí eu acho que o treinador, né, tipo, esse cara que faz o papel mais detalhado, no caso do Gi, por exemplo, do Giovanni, que ele faz um trampo assim, um trampo muito louco, tá ligado? Mas é um cara que ele entra pra colocar uma pessoa que tá ali dentro do parkour um passo à frente na questão de performance, assim, vamos dizer, né? Que assim, tipo, mano, o cara chegou num ponto que ele falou assim, tá, beleza, eu tô fazendo isso daqui, eu tô contente com o meu parkour, mas eu quero, mano, saltar mais longe, eu quero ser mais rápido, eu quero, tipo, durar mais tempo, tá ligado? Então, tipo, aí eu acho que entra o papel de um treinador. Aí eu acho que entra um treinador. Eu até penso um pouco mais também, acho que concordo com o que você tá falando, e acho que também tem o papel do professor e o do treinador, até um lance pensando em escola, que é meu maior campo de atuação hoje em dia. Então não dá para você colocar uma pessoa que é um treinador para dar uma aula numa escola. Não dá, eu concordo. Eu acho que por um começo dá, porque as crianças, que legal, o cara faz, mas acho que para você dar aula numa escola, por exemplo, você tem que ser um professor. Porque você vai ter que acompanhar a reunião pedagógica, você vai ter que dar os caminhos para essa criança. Sim. Você não vai acompanhar ela o período inteiro de formação dela, porque normalmente o parkour é engessado em uma grade, num segmento específico da escola. Então aí eu acho que a minha provocação de trazer esse primeiro episódio falando sobre treinador e parkour, treinador e professor, é porque eu vi muitas questões de escolas falando que teve vários amigos meus que não deram certo em escolas. Falei, pô, mas já ouvi qual que é a diferença disso? Tipo, qual que é o problema? Por que não tá dando certo? Sim. Por que esses caras estão errando? Não é possível que o meu dá certo, do Marcelo dá certo, o Farias dá certo e outras pessoas não dão certo. E aí eu comecei a cair um pouco da ficha de que, tipo, pô, tem pessoas que não sabem dar aula. Tem pessoas que sabem dar treino. Sim. E que isso é uma coisa que precisa ser identificada, justamente, na minha opinião, para você poder evoluir enquanto professor e enquanto treinador. Eu só quero ser treinador, então você vai estudar uma parada. Eu quero ser professor, então você vai estudar outra parada.
É justamente isso que você falou, quando a gente tá num ambiente escolar, não tem só a nossa prática ali, né? Tipo, a criança, ela tá inserida num contexto muito maior ali. E às vezes o parkour que ela tá fazendo ali não é... Às vezes não, acho que na maior parte das vezes não é a mesma coisa que a gente faz na rua, por exemplo. Então a gente tem que entender que não é a mesma abordagem, tá ligado? Por mais que a gente queira que seja. Tipo assim, a gente quer que todo mundo treine igual a gente treinou em 2010, tá ligado? Mas, mano, tipo, dentro de uma escola não tem como. Não tem nem como. Não tem nem como. Acho que o papel do professor também é trazer a história, trazer a filosofia, trazer, ó, as vertentes que você pode ter e ensinar cada vertente dos parkours que a gente tem, né? Mano, porque... Pra criança, pra ela desenvolver, pra ela fazer as escolhas dela. Aí, a partir disso, ela vai escolher um treinador, um filósofo, qualquer coisa do tipo, né? Exatamente, mano. Porque nisso que a gente tava falando agora, de você dar treino, né? De você passar treino. Antigamente, quando a gente começou a treinar, né? Acho que eu e você, a gente passou por isso de um jeito muito parecido. A gente foi ensinado por outras pessoas que já treinavam parkour, mas era uma época que carecia de informação, a gente praticamente copiava vídeo. De descoberta, tá, foi uma época de descoberta. Foi uma parada de descoberta, assim. E a gente sofria muito a influência de quem tava ensinando a gente, de como que era o parkour daquela pessoa, tá ligado? Quando a gente tá ensinando alguém, a gente tem que tentar se limpar disso, tá ligado? E ensinar uma parada mais neutra, tá ligado? Que é isso que você falou, tipo, ó, pô, eu vou dar o meu exemplo. Mano, a minha pira é ser muito preciso nas coisas que eu faço, tá ligado? E eu gosto de velocidade, tá ligado? Então, tipo assim, mano, eu sou muito ruim de giro, por exemplo. Tipo, mano, você gira pra cacete, eu não giro, mano, é a mesma coisa que você gira, tá ligado? E aí, tipo assim, eu vou dar aula pra uma criança que quer aprender a girar, e aí, o que eu faço? Vou enfiar a goela abaixo o parkour que eu gosto, tá ligado? Isso que é complicado, assim. Quando o treinador entra, tempo é uma parada muito importante. Então você não pode perder tempo, tá ligado? Você não pode ser uma pessoa que ainda tá buscando respostas. Então o treinador, ele entra pra falar assim, ó, você já sabe fazer isso, isso e aquilo, então vamos aumentar a distância disso daqui, vamos fazer você ser mais rápido no início, mais rápido. Então, tipo, não tem esse jogo que o parkour tem, que o professor tem que saber fazer, que é assim, beleza, você quer fazer esse movimento aqui? Quero. Tá, e aí, como você acha que você vai fazer? Tempo, né? Tempo é uma boa palavra. Porque assim, tipo, como que você ensina uma coisa que às vezes você não pode ensinar? Que às vezes você tem que levar a criança, ou o adolescente, ou o adulto, enfim, você tem que guiar ele para uma conclusão dele mesmo, tá ligado? Que ele vai olhar para aquele movimento e vai falar assim, putz, mano, eu acho que pra mim é melhor fazer isso daqui de tal jeito. O professor tem tempo. Professor tem tempo. E ao mesmo tempo a gente é, tipo, mano, confrontado o tempo inteiro com uma demanda de assim, tipo, você tem que trazer resultado, tá ligado? Por que seu aluno não sabe fazer double Kong ainda, tá ligado? Porque não deu tempo ainda. Mano, ele tá no processo dele, tá ligado? Ainda sobre isso, mas já uma próxima pergunta o parkour, como você mesmo falou, a gente foi ensinado na rua, passando essas essências que a rua trazia, e é o que a gente pesquisava naquela época, lá em 2010, 2011, então a gente lia texto em francês, traduzia e tal, Yamakasi, ADD, enfim, todas as filosofias que tem, que aí a gente não precisa entrar nisso agora, mas existia uma filosofia que a gente também estudava na época, a gente debatia isso nos fóruns do Orkut e tal, tudo mais. Hoje em dia a gente já tem uma geração de parkour que já começa na academia, então talvez ela não passa por isso, a menos que ela vá buscar. Ou se ela tem uma pessoa que está ensinando ela, ou ir treinando, que vai focar nisso. Você acha que hoje em dia o papel do treinador apaga essa história que talvez é um conteúdo de um professor? Que pensando nesse raciocínio aqui, o professor ele vai parar para contar a história, para te explicar a função dele, te localizar nisso que a gente está fazendo, né? Principalmente numa aula de chuva, que não tem espaço para dar aula, você tem que ir na escola. Nossa, velho, nem fala. É aula de conteúdo. O treinador que está dentro da academia não tem uma aula de chuva. E você acha que, hoje em dia, metaforicamente, um treinador apaga um pouco a história do parkour, porque ele está focando em rendimento, competição, campeonato e etc? Cara, essa é uma só puta fogueira, de uma pergunta. Só fogueira. Mano. Se fudeu. Eu não vou nem falar nada, responde aí você, irmão. Caralho, isso é uma puta de uma pergunta, porque, assim, a gente foi dar uma oficina lá na Dash, lá em Campinas, a academia do Chutes lá, né? E a gente tentou fazer esse intercâmbio entre as duas coisas, né? Academia e rua. E uma coisa que a gente falou muito pra galera lá é que, assim,
a academia, ela é uma ferramenta absurda que a gente não tinha na nossa época, tá ligado? E assim, como o parkour é dependente do ambiente que você tá, então, tipo, a gente é muito moldado por esse ambiente, né? Então, assim, aqui em São Paulo, cara, parkour começou aqui nessa região, que é subida e descida pra tudo quanto é lugar que você vai. Então é só coisa alta, só bomba, só coisa absurda. Então a galera na época fazia só isso, tá ligado? Depois que foi expandindo, o parkour daqui de São Paulo foi mudando. Você vê o parkour do Rio ele tem as suas características, saca? O de Brasília também tem as suas, assim. Então, assim, a gente não tinha na nossa época essa ferramenta de simular, por exemplo, um salto que a galera faz lá em Brasília, aqui em São Paulo. A gente não tinha isso. A gente não tinha como treinar, por exemplo, e a precisão de 4 metros, big jump gigante que a gente tem aqui em Perdizes. Pois é, mano, vocês faziam tudo do muro pra grama, no máximo, sei lá. Não tinha um colchão, tá ligado? Não tinha, mano. E era big jump nossa época. Pois é. Era só isso, né? Era só isso. Então, assim, tipo, a academia, eu acho que ela entra nesse momento como uma puta de uma ferramenta incrível, tá ligado? Incrível. Só que eu acho que uma parada que eu acho que toda a academia tinha que cair nessa realidade de que, assim, se você pegar o seu aluno que tá na sua academia e, mano, todo final de semana você leva ele pra rua, ele não vai sair da sua academia só porque você levou ele pra rua um dia, tá ligado? Ele não vai, mano, tipo, todo final de semana vocês pegam e vão no sabadão no pico que tem na cidade de vocês lá. Cara, o cara não vai deixar de ir pra sua academia por causa disso, tá ligado? Ele vai entender que a sua academia é uma ferramenta importante nesse processo todo, sacou? Mas que o parkour, mano, querendo ou não, ele tá na rua, velho. Ele tá na rua. Tipo, a alma do parkour, ela acontece na rua. Tipo, eu sei que a gente falando isso aqui agora, a gente dando essa cutucada, vai ter uma galera que vai falar assim, mano, mas porque lá fora as competições, não sei o que acontece em academia e a galera que treina na academia é muito melhor que vocês. Caguei se eles são melhor que eu ou não, tá ligado? Não é sobre isso. Não é sobre isso que a gente tá falando. A gente não tá falando sobre ser melhor ou ser pior, sobre fazer tal coisa ou não fazer tal coisa, tá ligado? A gente tá falando que a parte de fazer parkour na rua é uma parada muito importante da prática, tá ligado? É igual, sei lá, mano, tipo, você vai treinar Gil e você nunca vai fazer um rola com alguém, tá ligado? Você vai lutar boxe e você nunca vai fazer um sparring, tá ligado? Que seja, mano. Sabe, tipo... Concordo. É muito importante, mano, ir pra rua, sacou? Então, assim, eu acho que quando você é obrigado a fazer da sua prática uma mercadoria pra você viver daquilo, sacou? Você precisa pagar a conta. Então, tipo, começa a bater esse negócio de, mano, eu preciso de muito aluno. Os alunos precisam entrar na minha aula, eles precisam se sentir interessados, eles precisam estar aqui e falar assim, não, eu vou fazer o plano semestral porque essa aula é da hora. E aí quando você vai, você bota a parte da filosofia, ou você bota a parte da conversa e tudo mais, hoje em dia que a galera tá acostumada a fazer tudo ali, ó, 30 segundos, 1 minuto, tá ligado? A galera quer tudo muito rápido, então essa parte ela começa a se dissolver, tá ligado? Começa a perder interesse por isso. Talvez seja isso. Talvez eu só tô falando bosta aqui, tá ligado? Não, mas isso que você tá me falando, eu lembro quando eu era criança, minha primeira aula de capoeira, o primeiro grupinho que eu participei de capoeira assim, teve um dia que eu era de roda e tal, eu fui animadão, porque, pô, capoeira, ficava a semana inteira esperando, e esse dia choveu, e era um lugar coberto, e o mestre falou assim, a gente vai sentar aqui hoje, a gente vai ter aula de capoeira teórica. Nossa, falei, puta, que saco, velho. Só que foram 2 horas de aula da história da escravidão, da onde veio a capoeira, da onde veio o brimbal, por que é isso, que não sei o que lá. Na semana seguinte, eu tava assim, numa gana muito maior, porque eu fazia parte dessa história. Daquilo, nossa, eu tô fazendo uma parada que veio de muito longe. Isso me encantou muito mais pela capoeira, tá ligado? Então, fez eu ficar muito mais tempo na capoeira, e não só pela beleza, pela acrobacia, mas também ali criou um significado pra mim. Sim, então, eu acho que é muito fácil se perder o papel do treinador se ele não para contar essa história. O treinador, se ele não parar para contar a história de onde vem o que você se pratica, talvez até mesmo em algum momento o próprio atleta dele vai se desinteressar. Por que eu tô pulando e sendo forte e puxando e tal, não sei o quê? O que é esse negócio que eu faço? É uma parada vazia, né? Tipo, que aí eu acho que é o papel do professor. Fala assim, senta aqui que você vai entender de onde vem. Ó, seu professor aqui foi lá no Dame do Lago, seu professor foi lá não sei aonde, seu professor conhece o Davi, seu professor conhece não sei o quê.
Meus alunos falam, nossa, você foi aí, professor? Nossa, você conhece esse cara? Eu falei, conheço. Então, tipo, eles olham pra mim com outra parada. Sim. Mas eu acho que é uma pergunta que ela... Enfim, joguei pra você, mas eu também tô respondendo, porque como professor também eu penso que é uma pergunta ainda muito aberta, né? Porque eu tô falando desse lance que o treinador ele precisa fazer isso, mas acho que tem vários treinadores aqui que falam. Então, eu não tô fazendo nenhum recorte e nem expondo nenhum treinador de parkour, nenhuma academia aqui. A gente tá falando num âmbito geral. Espero que a carapuça não sirva pra ninguém. Bem porque a gente conhece todo mundo que tá dando aula, tá ligado? Exato. E todo mundo que tá dando aula aí, bom, pelo menos, sei lá, 90% da galera que tá dando aula são nossos amigos, tá ligado? Então, tipo, mano, a gente não tá falando mal de ninguém, é isso que a gente falou. Tipo, quando você tem uma academia, você precisa pagar conta, então você precisa fazer aquilo se tornar uma parada que vá segurar a galera de mais tempo, tá ligado? Mas eu acho que é essencial um papel tanto dos dois, contar de onde vem a prática. Eu acho também, porque é isso, tipo assim, você mostra a história pra quem tá fazendo, a pessoa decide o que ela vai fazer com aquilo. Exato. Se ela vai achar, caguei pra essa história aí, ou não, tá ligado? Aí é problema dela. Mas você fez sua parte. Fato. Sacou? A gente começou meio autodidata. Então, eu acho que em algum momento a gente teve uma dificuldade em ser ensinado por alguém. Porque a gente veio de uma geração que troca. Sim. A gente trocava o tempo inteiro. Então a gente queria trocar com pessoas que a gente admirava. Sim. Como você acha que é o papel desse cara que é o treinador que vai ditar a regra pra você? Que vai começar assim, tipo, quero... Não sei nem se estou conseguindo me fazer claro. É porque se a gente vem de uma geração que a gente é autodidata, como que é o papel do treinador nisso aí? Com a galera, tipo, da nossa geração, por exemplo? Ou até de uma geração que não tem professor, não treina. Porque a gente veio de uma cultura autodidata. Sim. Tipo, se eu fosse ser treinado por alguém. Cara, eu tive algumas experiências, assim, na minha vida com treinamento, tá ligado? De outras coisas, não só no parkour, né? Eu ainda morro de vontade de ser treinado pelo Marcos, tá ligado? Você conhece o Marcos, mano. Ainda morro de vontade de ser treinado pelo Marcos. Eu ainda não consigo convencer ele. Marcos, me treina, Marcos, cacete! Mas... Cara, eu acho que hoje em dia é mais fácil porque eu sou mais velho, tá ligado? Quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais humilde. Ou a gente vai ficando mais humilde, ou a gente vai ficando cada vez mais pau no cu, tá ligado? Desapega do ego, né? Pois é, mano. Eu acho que hoje em dia pra mim seria mais fácil, na real. Se fosse antigamente, eu acho que pra algumas coisas eu ia ficar mais ressabiado, assim, tipo assim... Mano, eu sei treinar a precisão, tá ligado? Tipo, eu não quero treinar a precisão desse jeito, porque nas outras coisas que eu já treinei, eu tive esses momentos assim, tipo assim, mano, eu não gosto de treinar isso daqui desse jeito, tá ligado? Mas aí é que tá o problema. Porque quando o treinador entra, ele entra sabendo o que precisa ser feito. E aí a gente precisa de uma simbiose ali, tá ligado? Tipo, o treinador sabe o que ele tem que fazer, o atleta precisa baixar a cabeça e falar assim, beleza, eu vou fazer, tá ligado? E confiar, né? E confiar. Tem até um bagulho tem uma piada que eu faço que é meio idiota, que eu falo assim, mano, todo bom atleta que tem um treinador, ele tem que ser burro. Tá ligado? É verdade. Porque, tipo, mano, ele tem que ser, em algum nível, ele tem que ser meio burro de, sei lá, de não questionar, tá ligado? De só abaixar a cabeça, botar o cabresto ali e falar assim, demorou, vou fazer. Porque se você começa a questionar as coisas, você entra nessa, tipo assim, mano, eu não quero fazer isso desse jeito, eu não gosto de fazer isso, eu não gosto de fazer aquilo, eu não quero fazer esse exercício. Nossa, eu vou fazer esse exercício pra quê, tá ligado? Porque você não estudou, tá ligado? Seu treinador estudou, ele sabe o que ele tá fazendo, sacou? E aí a gente entra num outro ponto que separa o professor de parkour do treinador, que é justamente isso. O treinador, o cara estudou pra botar uma galera pra performance, tá ligado? O professor, ele, na minha opinião isso, tá? O professor, ele seguiu uma outra linha. Ele é um cara que foi mais pra essa linha de, tipo assim, de, mano, eu quero ajudar essas pessoas aqui a encontrar o caminho delas, tá ligado? É isso, é outra coisa, é outra parada, né? Então precisa ter essa simbiose, precisa ter essa humildade do atleta, de entender que o treinador vai mandar e ele vai ter que fazer, velho. Ele vai ter que fazer, mano. Porque senão não funciona, velho. Senão não funciona, cara. E às vezes o treinador pode errar também, tem essa. Tem essa. Esse que é o... Então, isso é foda, porque quando a gente entra no rolê de treinamento, né?
o atleta, o cara que tá treinando pra ser atleta, ele tá correndo um risco o tempo todo, né? Você tá ali o tempo todo, aqui assim, ó, abraçadinho com a lesão, tá ligado? A lesão tá ali, mano. Ela tá falando, oi, Bom dia. é hoje que a gente vai romper esse tendão ou não, sabe? Então, tipo, mano, você precisa entender que você tá nesse ponto. Então, tipo, se o treinador errar, tem esse risco. O cara pode se machucar, tá ligado? Se o atleta errar, esse risco também aumenta. Porque às vezes o atleta quer falar assim, mano, a sessão de treino hoje foi de boa, vou adiantar de amanhã. Pá, maluco, história, caralho. a história. Velho. É. Então, na minha opinião, é isso, assim, tipo... Eu não tenho nem o que falar. Eu acho que é isso mesmo. É isso, é baixar a cabeça. Mas também, não vou nem ficar pensando muito, mas porque quando você vai para uma outra modalidade, hoje em dia, tipo, você não questiona o treinador, você entra numa academia, você vai fazer o que ele manda. Sim. Acabou. Agora, a gente que vem de uma cultura meio autodidata, é um pouco mais difícil aceitar, É um pouco mais difícil. Mas isso, claro, fazendo um recorte dessa geração mais velha, né? Porque a gente tacou osso no chão. Hoje em dia você já começa num lugar mais confortável, né? Cara, e às vezes também tem a galera que não aceita ser conduzida porque acha que é muito boa. Já tô pulando bem, então não sei o que lá, então não sei o que. Aí chega um cara e fala assim, seu joelho tá torto. Quem é você? Dá 3 anos, tá lá a pessoa operando o joelho. E foi só um cara que um treinador falou, você precisa corrigir teu joelho. Precisa corrigir teu pé, que você anda com o pé pra dentro. E tá? Quantas precisões a gente não vê, velho, lá pulando com os pés tudo errado, assim, ó, desalinhado. E com o tempo, tô com uma dor no joelho. Claro, você pisa pra fora. Você não pode estar desalinhado num negócio de tanto impacto assim, tá ligado? Eu tenho minha lesão no ombro, velho. Eu sei quanto que eu tenho que ficar compensando as coisas e fazendo trabalho de organização corporal pra isso. Mas isso eu precisei de um Diogo Granato pra me organizar, precisei de uma professora de balé pra me organizar e baixar a cabeça e fazer o que tá fazendo ali, ó. Tipo, era isso. Eu podia falar, eu faço essa parada em casa. Eu vou, aí você tem que fazer, eu faço em casa. Não, velho, eu tinha que ir lá fazer a aula dos caras. Sim. E hoje eu tô melhor, tô menos pior do que antes. Mas é isso, e é um negócio que eu vou levar pra sempre. E quanto professor, eu consigo pegar essa informação, remodelar ela pra passar pra uma criança que tá desenrolando. Você vai por aqui, mas você precisa entender que seu pezinho é aqui. Então agora vai, anda aí. Não vou ficar pedindo pra ela fazer isso, exercício lá. Pois é. Não é porque a gente é professor que a gente não pode ter outros professores, né? Ai, que bonito. Obrigado, eu tomei banho hoje. Marcelão, quando um aluno ou um atleta chega num momento em que ele para, ele tá lá treinando, ou tá lá fazendo a aula e ele não consegue desenvolver mais. Fala pra mim, como é que você vê a diferença como um professor lidar com isso e como um treinador vai lidar com isso? O que você pensa? Cara, eu vou na resposta mais fácil primeiro, e a galera vai ficar brava comigo, né? Mas enfim, que pro treinador é mais fácil chegar nesse... Desbloquear o atleta. Por quê? Porque, como a Lê ali falou pra gente agora mesmo, e tinha que ter ela... Vem aqui falar isso, vem aqui falar isso. Sabe um bagulho engraçado? Professor e treinador é uma coisa muito... Professor é de humanas e treinador é de exatas. Por mais que não faça sentido, faz muito sentido. Na minha cabeça faz muito sentido. Isso é muito bom. Porque é exatamente isso, sabe? É exatamente isso. O treinador, ele tem um monte de dados lá que ele juntou com o tempo desse atleta, tá ligado? Ele já vai estar com esse atleta há um tempo, pra esse atleta ter chegado num platô, alguma coisa do tipo, ele já vai estar com esse cara já faz um tempo já, né? Sim. Então ele sabe o que levou o cara pra aquele lugar, né? E ele vai saber tirar o cara daquele lugar ali, né? Ele provavelmente vai ter que mudar algumas abordagens do treino dele, provavelmente ele vai ter que tirar o cara de um período que o cara tá e vai colocar esse cara em outro período, né? Porque às vezes o que o cara precisa é de um descanso, tá ligado? Às vezes o cara só precisa disso, às vezes o cara precisa de um descanso. O cara fala, mano, beleza, tira umas 2 semanas fora, treina parkour 2 vezes por semana só e daí a gente retoma. E o cara volta, tipo, outra pessoa. Porque realmente é isso, às vezes o cara só precisa de um descanso. Ou às vezes o cara precisa entrar num período de força, ou às vezes o cara precisa sair de um período de força, tá ligado? Então pro treinador, a parada é justamente isso que a Lê falou. É uma conta, tá ligado? É número. É lógico que o treinador ele tem que ter uma sensibilidade, né? Eu acho que
Eu falei aqui do Marcos mais cedo e eu acho que o que diferencia ele de todos os treinadores que eu conhecia é justamente essa sensibilidade, tá ligado? De saber o que o atleta precisa, mas você não pode ignorar esses dados, tá ligado? Todas essas ferramentas que você tem na sua mão. Pro professor, eu já acho mais difícil justamente porque quando a gente fala de um aluno que chegou em um ponto que ele não consegue sair, a gente precisa de uma parada que eu acho muito louco, que é, tipo, a gente tem que conhecer quem a gente tá dando aula, tá ligado? Isso é muito louco e, tipo, mano... Isso é muito bonito, cara. É muito bonito, velho, porque, tipo, é difícil, porque às vezes a gente dá aula pra muita gente e, mano, dar aula pra criança, por exemplo, é uma parada muito doida, porque a gente conhece uma criança e a gente começa, com o tempo, né, a entender o contexto dela na escola, o contexto dela familiar, que ela conta pra gente, tá ligado? Uhum. Então tem muita coisa ali que afeta, né? E quando a gente tá falando de parkour também, a gente não tá falando só de uma modalidade, né, de uma atividade que se baseia só em capacidade física. A gente tá falando do psicológico, que foi até o que você falou um pouco antes, tá ligado? Então assim, eu sou um cara muito cagão, velho. Eu tenho muito medo de altura, tá ligado? Quando eu fui fazer o Adapt do nível 2 lá, eu passei um ano inteiro treinando. Eu passei um ano inteiro treinando só o meu medo. Porque, tipo assim, todo o resto eu tinha certeza que eu já tinha, era só o manter, né? Pra fazer prova física lá e tudo mais, eu tinha, tava tranquilo, assim. O que eu precisava era trabalhar o meu medo, sacou? E eu acho que medo é uma parada muito difícil da gente trabalhar em qualquer pessoa. Porque é um processo muito subjetivo, tá ligado? Tipo, é um processo, não, desculpa, é uma emoção muito subjetiva. Em cada pessoa isso se manifesta de um jeito diferente, né? Tá ligado? Eu entendi o porquê que eu tenho medo das coisas. Então pra mim hoje em dia é mais fácil eu trabalhar isso. Mas pra quem não entendeu ainda, leva tempo, sacou? E aí a gente entra nisso, tipo, o atleta ele não tem mais esse tempo. O cara que tá fazendo aula, o seu aluno, o meu aluno, ele tem esse tempo, porque esse tempo faz parte da jornada dele, tá ligado? Do processo dele. Eu acho que a beleza do parkour, ela tá justamente nisso. De você passar, às vezes, isso que eu passei. Tipo, mano, 1 ano pra você entender o seu medo, tá ligado? Pra você conseguir fazer alguma coisa sobre aquilo. E normalmente, por um aluno, é sobre medo, né? Geralmente ela sim. para por medo mesmo. Tô com medo disso aqui, aí como é que você desenrola? Quais vertentes você, como professor... vai usar para poder contornar de forma lúdica, mas muito expressiva, para a criança poder entender que ela pode ir, né? Exatamente, mano. Aí é onde vem isso que a Lê falou, que é muito bonito. É humana, né? Tipo, é as cores da coisa. Exatamente. É a sensação que a criança vai ter para poder desenrolar. Já o atleta, ele, ó, você tem que pular mais longe, então você vai ter que fazer isso, 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 ou descansa. Tipo, é muito... Não que o treinador não conheça o atleta também, né? Acho que o treinador tem que também conhecer. tem que entender muito bem, saber muito bem quem é o atleta que ele tá lidando, até para poder forçar ele a fazer coisas. Mas é isso, né? Ó, tabelinha, planilha, vai fazer isso aqui. Que é o que eu acho muito lindo, o que o Gi faz. Muito é maravilhoso. Tipo, ele pega a essência de cada um e taca pau. Lá, esse mês na escola, tem uma aluna que ela já tem 3 anos de idade e ela não conseguia pular. Ela ficava assim, ó. E o ano passado, na escola que ela tava com 2, ela tentava e não rolava. E aí, vamos lá, tal, e trabalhando coisa. Então, toda a minha aula do ano passado pra turminha dela foi de perna, sem eles perceberem. Começou a rolar um movimento que todas as crianças estavam pulando muito melhor, sem elas perceberem, só que eu tava sacando, porque eu fiz tudo isso pra ela e pra outras crianças que também estavam com dificuldade de pular. E esse ano já comecei, vamos continuar com o mesmo trabalho. Então, colchão pra caramba, só vai andar em cima de colchão, toda a escada você vai inverter o pé e tal, sei lá. E ela pulou, velho. E ela pulou esse ano. Eu te falo, dá uma emoção, assim, porque eu quase chorei. É muito louco. E as professoras também, foi uma festa. As próprias criancinhas, amigas dela, ficou muito feliz e ela ficou muito feliz que ela conseguiu pular. E não é que ela pulou do chão pro chão. Ela pulou de cima de um octagon lá pra baixo, pro outro colchão. Que da hora, deu um baita de um pulo, mano. E eu fiquei assim, surtei, cara. Mas foi um ano, velho. Assim, ó. Sim, entendendo que era ela, como é que é a família dela, tipo, como é que... ouvindo reunião pedagógica dos pais e tal, não sei o quê. Talvez se fosse num rolê treino, eu só ia ficar, vai, pula, vai de novo, repete, ia ficar insistindo. Faz isso, faz aquilo. Mas fala, pô, mas eu não sou um treinador de pulo.
eu sou um professor, eu quero entender por que ela não pula. E aí você vai entender, porque é uma criança que ela não tem um estímulo em casa. E por que ela não tem estímulo? Porque a rotina da família, pô, beleza, é genuíno, então ela não tem. Então cabe a mim essa responsabilidade. Sim. Legal, abracei. E hoje ela pula, cara. Ainda pula e toma uns pacotes? Toma. Mas ela já tá pulando. Então agora ela já tem um poder nela que agora ela pula, igual as outras crianças. Isso é muito bonito. Mas é claro, eu tô falando isso de um viés que eu sou professor. Sim. Eu não sou treinador, então é mais fácil de ficar defendendo a minha parte, né? Eu também tô no mesmo viés, assim. Mas a gente não pode cair nisso, trocar uma ideia. A gente não fala dos treinadores. Seria da hora a gente trocar uma ideia com o treinador também, assim, sobre isso. Tem um episódio só de professores. Sim. Ia ser muito louco. Você acha que hoje em dia o papel do professor ainda é importante, mesmo se a pessoa está querendo começar parkour com esse viés de alto rendimento? O que eu acho, na real, é que a gente está passando por uma onda muito maluca, assim, de alto rendimento em tudo, tá ligado? Não só no parkour, assim, né? Tudo agora você tem que ser muito bom em qualquer coisa que você pegue pra fazer. Você não pode mais ser medíocre em nada, tá ligado? Você não pode mais fazer um feijão com arroz de nada porque você tá errado, porque você tá, né, enfim. Tudo, velho. Tudo, mano, tudo, tá ligado? Então eu acho que eventualmente essa busca maluca por performance, por saltos impressionantes e tudo mais, eu acho que mais cedo ou mais tarde isso vai dar uma passada, vai dar uma esfriada, tá ligado? Porque a galera vai entender que não é só isso, na real, né? Eu não acho que o parkour vai acabar ou que ele vai virar alguma outra coisa, porque por mais que a gente não gostasse na nossa época de comparar o parkour com o skate, a gente tá passando por coisas muito parecidas, tá ligado? Muito parecidas, mano. As mesmas. Se você for ver, assim, tipo, eu acho... Que bom, né, velho? Que bom, mano. Que bom. Se a gente for olhar na rua hoje em dia, a gente passou por uma época que a gente passava na rua e a gente não via mais a galera andando de skate na rua, a galera andando de BMX, andando de patins, e hoje em dia tá aí de novo, tá ligado? Eu acho que com o parkour tá acontecendo a mesma coisa. A gente tá passando pela mesma coisa, só que um pouco mais rápido, tá ligado? Então, assim, eu acho que a gente tá passando por um período que é importante, porque tá saindo muita coisa boa agora, porque ao mesmo tempo que tem enrolado muito esse parkour performance, a gente tem visto muito treinador florescendo agora, que é o caso do Gi, tá ligado? Que é um cara que merece muito reconhecimento da galera do parkour, inclusive. Muito. Mano, se você não conhece o Gi, mano, sei lá, vai fazer canoagem, velho. Não sei o que você tá fazendo parkour, você nunca ouviu falar no Gi, mano, não é possível, cara. Assiste o próximo episódio. Ó! Essa foi foda. O Gi tá aí, pô. Essa foi muito boa, mano. Acho que o Gi não ia estar no papo Lógico. de muro? Parece. A gente tá passando por esse momento agora, né? Mas eu acho que o parkour, ele precisa do professor justamente por conta disso. Tipo assim, gente, ó, parkour é isso aqui, ó. Começou assim, nasceu daqui, nasceu dali, teve influências disso tudo aqui, ó, sabe? Parkour é tudo isso daqui. Ele é um produto de uma soma de vários fatores, de várias coisas que aconteceram ao longo dos anos, tá ligado? É isso aqui, ó. Você quer ir pra performance? Vai! Você não quer ir pra performance? Não vai, não tem problema, tá ligado? Tipo, você precisa da minha companhia pra te acompanhar enquanto você não souber o que é o seu parkour? Tô aqui, tá ligado? Descobriu o que é seu parkour? Mano, você não precisa mais de mim agora, tá ligado? Vai, segue o seu caminho, velho. Tipo, faz o seu parkour agora, tá ligado? Tipo, não faz mais sentido você fazer aula comigo. Eu sempre falei que, tipo, eu quero ser esse tipo de professor, tá ligado? Que vai chegar um ponto que eu vou olhar pro meu aluno e vou falar assim, mano, não precisa mais. Daqui em diante não é mais comigo, velho. Agora você vai ter que achar o seu caminho, você vai ter que se desenvolver isso é muito legal, por si só, tá ligado? Isso é muito legal. Mano. Isso é muito legal. Que eu acho que tem uma... Enfim, tem vários amigos que não são do parkour, que olham meu trabalho e tá falando assim, mano, você podia abrir uma academia e tal, não sei o que lá. Aí eu falo, cara, eu poderia. Assim, mas talvez me desencante um pouco pelo que eu faço. Porque, não desmerecendo a academia, mas acho que você tem que ter um amor muito grande pra querer ter um espaço. Porque eu, Danilo, se eu abrir uma academia, que eu já tive chances, velho, e eu não quis estudar isso. Porque talvez eu vire um administrador de uma academia. Talvez eu não vou conseguir ensinar, porque eu vou ter que administrar, vou ter que achar professor, vou ter que ver quem são os treinadores, quem são as pessoas... bater martelo, enfim, uma coisa que vai me desencantar um pouco. Porque é uma escolha difícil, mano. Escolha difícil. É uma escolha difícil, velho. E aí, se eu tiver uma academia, eu não vou querer que os alunos saiam, eu preciso que eles fiquem lá, então eu preciso que eles paguem a mensalidade. Que é o que a gente tava falando antes, exatamente. E talvez, será que eu quero que um aluno fique comigo pra sempre? Pois é. Talvez não, porque aí talvez meu trabalho não faça sentido, porque eu nunca vou chegar no limite do cara, talvez eu nunca vou entregar. Então só faz sentido ter um aluno pra sempre dentro de uma
de um sistema capitalista de uma academia. Isso é minha forma de pensar, tá? Muito pessoal minha. Sim. O ano passado teve 2 alunos que falaram assim, Dan, eu acho que deu. E tipo, pra mim foi treta, porque eram uns alunos particulares. Era um bom capital que eu recebia deles, assim, porque eu dava muitas aulas pra eles. Eu falei, cara, é verdade, a gente tá 4 anos juntos. Você já tá muito maior, vai fazer outra coisa, cara. E é isso, pô, vamos ficar triste aqui, meia horinha, mas vamos jantar, depois vamos fazer um rolê e tal, não sei o que lá. E fiquei só amigo da família, tô com eles até hoje, assim, num outro da relação. Mano. Que da hora. Então, acho que o lance do professor, talvez, cara... O problema seja o capitalismo, a gente né? achou... Não, sacanagem, desculpa. Não, talvez a gente achou um grande ponto, assim, que o professor, ele quer dar um final, assim, da história. Ó, até que a gente tá junto. Daqui em diante, você pode ir para um outro lugar. Você pode treinar, você pode virar artista, você pode virar treinador, você pode virar atleta. Sim. E se você quiser ser professor igual eu, porque você se apaixonou, então vamos, que agora a gente tem uma outra parte também, que você precisa estudar algumas coisas. Que foi o que aconteceu? Eu era rodeado de bons professores, de outras modalidades, de dança, de teatro, de um monte de coisa. Eu falei, nossa, eu quero dar aula igual a essas pessoas. E aí eu fui ver o que essas pessoas estudavam. E quando eu comecei a ver o que se estuda para ter uma metodologia, eu falei, é isso que eu quero. Achei, tipo, maravilhoso tudo que eu descubro até hoje sobre metodologia. Que massa, e aí, velho. O treinador também tem outro viés, né? Aí tá aí aqui eu defendendo professores de novo. O treinador também tem que estudar pra cacete o tempo todo, cara, porque o mundo do treinamento esportivo é uma coisa maluca, velho. Vira e mexe, tipo, gente, ó, a gente estudou isso aqui, a gente chegou nessa conclusão aqui e tal, e aí todo mundo fala assim, vixe, tá ligado? É meio osso, assim. Mas acho que os dois são essenciais mesmo. Os dois são essenciais, você tem que ter um professor até uma etapa, e se você quer ser um atleta, você precisa de um treinador, né? Mano, e tem uma coisa que eu acho que eu falei naquela outra gravação que a gente fez, que é uma parada que eu acho isso uma parada, tipo, é uma opinião minha sobre treinamento, né? Todo mundo que tem oportunidade de um dia treinar como um atleta, vai. Faz. Vai porque é muito louco. E assim, tipo, é muito louco porque ou você pode se dar bem ou você pode falar assim, cara, isso daqui não é pra mim, tá ligado? Mas eu acho que é uma experiência válida também, tá ligado? Muito. Porque, tipo, mano, você dá de cara com umas paradas que você não sabia que você conseguiria fazer um dia, tá ligado? Eu acho isso muito louco. E é bom pra você identificar também aquilo que você não quer. Exatamente. Tipo, isso aqui eu não quero, então eu vou com outro viés. Do mesmo jeito que eu também falei naquela outra que a gente falou, que é, se você quer ser professor, vai assistir aula dos outros professores. Vai assistir aula de outros professores. Vai se encantar, vai se apaixonar por treinadores ou vai se apaixonar por outros professores. Pra você ver realmente o que você quer. É que não tem como, né? Se não tem uma pesquisa ou não. Oi. Pode passar. Uma breve invasão de kids. Pô, parkour é isso, velho. Né? Com essa, passando no meio assim. Com essa eu te agradeço, meu irmão. Eu que agradeço, mano. Obrigado demais. Demais mesmo. De novo. É nóis. Valeu por estar aqui, por ter topado o convite. O pior é que a gente tem que fazer de novo. Com essa, eu te agradeço por estar aqui comigo, por ter aceitado o convite. Obrigado, Lê, por ter acompanhado também, ter dado suas opiniões, que foram muito boas mesmo. Obrigado mesmo, de coração, por estar aí atrás da câmera ajudando a gente. Mano, conta comigo no que você precisar, você compartilha na tua vida, você é meu irmão, a gente tem muitas histórias aí desde sempre. E eu fico mesmo feliz, mano, emocionado de saber que eu tenho você do meu lado aí nos meus projetos e eu quero sempre poder retribuir isso pra você mesmo. Então, obrigado aí por estar abrindo essa 4ª temporada aí do Papo de Muro comigo, que é um projeto muito especial. E é isso, mano. Obrigado, pra mim é uma honra, velho. Valeu mesmo. Pô, massa demais. Se você precisar, eu tô aí também. Tamo aí.